Você é terapeuta e tem dificuldade de viver da sua profissão? Então, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre energia, sobre a sua energia para vender. Você sabia que para vender é tudo uma questão de energia, de frequência, como você se posiciona diante do seu cliente? Meu nome é Paola Lima, eu sou terapeuta, vivo da minha profissão desde 2020 e agora eu estou ajudando outros terapeutas a viverem da sua profissão. Então, vem comigo que esse vídeo, se você não vive da tua profissão, da profissão que faz o seu coração ficar quentinho, esse vídeo é para você. Eu elenquei alguns P's, eu chamo de P's das vendas terapêuticas. Eu elenquei alguns pontos onde eu vou explicar qual é o processo. Eu estou com a minha colinha aqui. Qual é o processo que você precisa passar? Quais são os pontos que você precisa levar em consideração para que você viva da sua profissão? Então, vamos lá? O primeiro ponto é você perceber a diferença entre você dar o seu preço e você mostrar o seu valor. Você sabe qual é a diferença entre preço e valor? Preço a gente estipula baseado naquilo que a gente quer ganhar pela hora trabalhada, né? Vamos supor que vou começar comigo. Eu comecei cobrando R$ 40 pela minha hora trabalhada, lá em 2020, quando eu me assumi terapeuta, né? Então, eu fazia os atendimentos durante mais ou menos uma hora e eu cobrava R$ 40 pelo atendimento. Conforme eu fui percebendo a transformação que eu causava na vida das pessoas, conforme eu fui fazendo mais investimentos em mim, eu fui vendo o meu valor e a partir disso eu comecei a aumentar o meu preço com leveza. E as pessoas pagavam, os mesmos clientes que começaram pagando R$ 40 para mim, eu fui aumentando o preço e eles foram pagando pelo preço que eu fui aumentando. Por que isso acontece? Porque eu vi o meu valor, eu vibrei, tudo é uma questão de energia, congruência energética, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu vibrei o valor que eu ofertei em formato de preço para aquelas pessoas, para os meus clientes. Então, é, conforme eu fui investindo em tempo, dinheiro, energia, na minha transformação, nós que somos terapeutas, a gente adora uma imersão de final de semana, né? Quanto tempo você investiu? Abriu mão de estar com familiares, abriu mão de estar num lazer, abriu mão de fazer um passeio, alguma coisa assim, para você se dedicar a um processo terapêutico para si mesmo, para si mesma, a um curso imersivo de final de semana, ou quanto tempo você investiu trabalhando trabalhando no teu dia a dia em outra área de atuação e chegando à noite, mesmo cansada, se dedicando às terapias, ainda mais nós mulheres, né? Que temos aí multifunções, cuidando da casa, talvez você seja casada, cuidando do marido, né? Estando presente enquanto mulher. E ainda trabalhando fora em outra atividade remunerada e ainda se dedicando às terapias. Isso tudo compõe o teu valor para que você forme o seu preço. Então, você precisa entender e tomar consciência da diferença entre o preço e o valor. O preço é, é apenas um número, mas a vibração que você emana quando você dá o seu preço está totalmente interligada e relacionada ao valor que você vê em você, no seu trabalho e na transformação que você gera, no investimento que você fez em você para você estar ali diante daquela pessoa, sendo a contribuição que você escolhe ser na vida dela. Então, não confunda. O primeiro ponto é esse: você precisa estar consciente do seu valor. E olha, se você não ver o seu valor, eu sinto muito, minha querida terapeuta, mas se você não conseguir ver, ninguém mais vai conseguir ver o seu valor. Lembra, o universo, para o universo, né? O outro não existe. O outro é apenas uma
um espelhamento, uma, um agente do universo que, pela lei da sincronicidade, veio até você. Então, a venda, ela vai acontecer de forma natural. Um dos pontos que eu estou trazendo aqui para você, ela vai acontecer de forma natural, sem esforço nenhum teu, quando você ver o seu valor. Quando você, vamos combinar aqui, vamos fazer um alinhamento. Eu gosto de inventar palavras, né? E aí, para as minhas alunas, para as minhas clientes, eu ensinei uma palavrinha. O conhecimento, quando a gente conscientiza um conhecimento teórico, quando a gente entender está em nível racional. Por exemplo, um fumante ele entende que o cigarro faz mal, mas quando ele conscientiza esse conteúdo, quando o fumante entende, não só entende, mas toma consciência do quão mal faz o cigarro, ele para com aquele comportamento destrutivo. E eu falo por mim que eu fui fumante muitos anos. Eu tomei consciência, parei com aquele comportamento assim, ó, sem brincadeira nenhuma. Foi muito fácil para parar de fumar. Quando eu tomei consciência. E qual é a palavrinha que eu inventei para isso? Quando o conhecimento se torna inerente, a gente não consegue fazer de outra forma. Então, quando você inerer o conhecimento, quando você inerer o valor, você tomou consciência do seu valor. Você vai vibrar o seu valor e não vai ter como fazer diferente. Você vai vibrar aquela frequência de alto valor e você vai se conectar ao universo pela lei da sincronicidade, vai trazer pessoas que vão validar esse valor que você está vibrando, esse valor que você conscientizou sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu desenvolvimento para que você consiga viver da tua profissão. E quando você passar o preço para a pessoa, você vai ver, é, ah, você vai fazendo o atendimento, o primeiro atendimento, você vai fazendo aquele atendimento e naturalmente a pessoa fala, eu quero fazer o tratamento com você, quanto que é? Ou eu quero fazer outras sessões, ou eu quero fazer um pacote terapêutico, às vezes a pessoa não entende esses termos, né? Eu quero fazer um processo terapêutico com você, quanto que é? Pessoa vê o seu valor, ela te pergunta o preço. Olha que lindo. Aí você não precisa, não tem aquele movimento de fazer a oferta, o fechamento da venda. Ela acontece de forma natural, porque o cliente vai te perguntar. Ele vai, ele vai sentir a tua energia de transformação de alto valor. Vai, uau, qual é a primeira leitura que o ser humano faz? É a energia. A primeira comunicação que a gente manda é a nossa energia, é a vibração que a gente manda para o cliente. Aí vamos lá, e nesse ponto, a gente chega, vai para um outro ponto. O primeiro é ponto, ou, desculpa, preço versus valor. Foi? Então, para você poder passar um preço, você precisa vibrar aquele preço. E como que você vai vibrar aquele preço? Vendo o seu valor. Se você passa um valor, desculpa, se você passa um preço incongruente com o que você sente de valor, com o que você vibra o seu valor, o cliente sente essa incongruência energética, ele não entende, mas ele sente essa incongruência energética, e ele não confia em você, ele não sabe por quê, mas ele não fecha. Aí ele fala que não tem dinheiro, aí ele fala que tem que, a cliente fala que precisa esperar o marido, precisa conversar com não sei quem, vai esperar um pouco, uma infinidade de desculpas. E aí você fica sabendo que ele fechou o processo, aquela cliente fechou o processo com outro terapeuta que cobra até mais caro que você. Não é sobre dinheiro, ok? Então é sobre a tua vibração. Esse é o primeiro ponto, que vai levar ao segundo.